Bom dia, vamos continuar aqui. Na última aula a gente viu a arte paleocristã e agora a gente vai ver a arte cristã triunfal, né? Onde a gente vai estar lá pela Idade Média e a gente começa pela arte bizantina, depois a gente vai seguir a arte românica e a arte gótica para finalizar essa fase triunfal da arte cristã. A gente não pode deixar de lembrar que essa parte do triunfo, né? Antes a gente teve a paleocristã, em que eles tinham que ficar escondidos, e essa fase triunfal começou depois que eles puderam ser vistos como uma fé natural pelos impérios, né? Então, a gente tem a questão da divisão dos impérios. Por isso que a gente vai ter essa arte que a gente vai considerar bizantina, que foi literalmente quando o imperador Constantino pegou a capital e levou para Bizâncio. E essa cidade levou o nome de Constantinopla. Então eu vou mudar de Bizâncio para Constantinopla. Isso aconteceu em 330. Em 395, a gente tem essa divisão do Império. Em Império Romano do Ocidente, onde a capital foi Roma, e o Império Romano do Oriente, onde a gente vai ter Constantinopla, que é a antiga Bizâncio. Por isso que a gente chama de arte bizantina, isso tudo que aconteceu lá. A gente foca bastante na questão arquitetônica, certo, gente? Aqui para a gente ver o mapa, para a gente não esquecer essa divisão, Império Romano do Ocidente, essa parte amarela toda, e o Império Romano do Oriente, certo? Onde eu vou pegar aqui a Grécia, a Ásia e etc. Então, eu vou ter uma grande influência de Roma, porque é o Império Romano, né? Eu vou estar lá com a Grécia e eu vou estar lá com influências do Oriente. Essa união dessas três grandes civilizações criou um estilo que a gente vai chamar de bizantino, extremamente rico, com uma técnica muito bonita e muita cor. E quando eu falo em estilo rico, gente, eu estou falando em riqueza mesmo, em ouro, em pedras, essas coisas todas foram utilizadas na sua arte, né? Como maior influência artística dessa época, a gente tem o mosaico. Vocês não podem esquecer isso. Estão vendo aqui essa imagem? É um mosaico. A gente tem o Cristo todo feito de pedacinhos de pedras e muitas dessas pedras aqui serão pedras preciosas mesmo, certo? Em muitos momentos eles vão usar dentro dos seus mosaicos pedras preciosas. Isso aqui amarelinho que a gente está vendo ao fundo são pedacinhos de ouro, para a gente ter um pouquinho da noção quando a gente fala em riqueza dessa arte bizantina, certo? Então eu vou ter dentro das minhas igrejas uma arte que vai mostrar extrema riqueza e muito poder, certo? É um momento realmente em que eles vão mostrar tudo que eles têm, toda a riqueza do império, todo o esplendor, né, para oficializar a questão do cristianismo. Já que é para ser, que seja de fato, né? Então, eu tenho a arte que era simples, que a gente vai chamar de paleocristã, catacumbária, cristã primitiva, que foi substituída por uma arte cristã que a gente vai chamar de triunfal, que mostrava muito poder e muita riqueza dessa igreja, né? E ela tinha, a arte bizantina tinha um objetivo: mostrar a autoridade sagrada do imperador. Além de eu ter autoridade absoluta, eu ainda sou sagrado, porque eu também vou ser um representante de Deus, né? Então imagine isso na cabeça daquelas pessoas. E para que a arte atinja esse objetivo, a gente vai ter algumas
coisas pré-estabelecidas, né? Algumas técnicas, por exemplo, a serem utilizadas. Por exemplo, as pessoas elas vão ser sempre representadas de frente. E quando eu falo verticalizadas, elas são compridas, as pessoas vão ser sempre compridas, para criar a ideia de espiritualidade, de estar indo para o céu, né? Aquela coisa mais longilínea. A perspectiva não vai existir aqui, nem o volume, certo? Até porque eu estou transformando essas imagens bíblicas, né, esses santos, o Jesus, a Maria, em personagens. Se eu vou transformá-los em personagens, eu não vou humanizá-los, certo? Isso é bem interessante para se pensar. Então, eu vou ter as cores chapadas novamente, não vou utilizar perspectiva nem volume, né? A questão da luz e sombra não vai aparecer. O dourado vai ser utilizado em abundância, assim como também as pedras preciosas, certo? E é interessante porque a arte, essas imagens que aparecem nos mosaicos, elas são as fontes de instrução para aqueles fiéis. Por quê? As pessoas não liam naquela época, elas não sabiam ler. A grande maioria das pessoas não sabiam ler. Então, as imagens forneciam para elas as histórias que elas precisavam saber. Quer dizer, os imperadores criavam as histórias ali que eles queriam que elas soubessem, né? E naquele momento, eu queria chamar as pessoas para o meu império através da fé, porque eu já tinha percebido a força que a fé tem, né? Então eu vou ter cenas do Cristo, dos profetas, mas o que é muito interessante é que eu vou ter os imperadores ali junto dessas imagens santas. Eles vão aparecer juntos, o que é interessantíssimo. Algumas regras, por isso que a gente colocou ela meio que no mesmo patamar da egípcia, porque eles seguiam essas regras aqui sempre, certo? Regra da frontalidade, as pessoas vão estar aparecendo sempre de frente para mim, vão estar bidimensionais, eu não vou ter preocupação com perspectiva, com primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, não vou querer nada tridimensional, certo? Porque eu vou estar transformando eles em personagens. Eu não quero humanizar essas figuras santas nesse momento da história. As figuras dos ídolos, né? Elas são sempre retas, rígidas em suas formas e lineares. Quando eu falo lineares, é isso aqui, ó, gente. Eu vou ter sempre uma linha, eles vão estar no mesmo patamar. Estão enxergando os pés, as pessoas estão na mesma altura, estão enxergando que eles são longilíneos, são compridos, né? Essa postura rígida, todo mundo de frente, não tenho preocupação com perspectiva e etc. E a questão da linearidade, tá todo mundo ali na mesma linha. O que é interessante? Vai aparecer aqui o Justiniano, por exemplo, que era um imperador, mas olha o que é que tem aqui atrás da cabeça do Justiniano, uma auréola, né? Então pensa, para o meu povo que não sabe ler, eu vou ler as imagens. E eu estou lendo nessa imagem que o meu imperador é uma figura santa. Então imaginem quanto poder este homem tinha, além de político, eu também vou ter um poder em cima da fé das pessoas. Isso é muito inteligente, é uma estratégia inteligentíssima, né, para a igreja da época. Esse aqui, gente, é um Cristo Pantocrator. Toda vez que eu tenho a figura de Cristo com esses 3 dedos aqui se encontrando, tá vendo? O dedão, o dedo mindinho e o outro. Quando eles se encontram, ele vai estar fazendo o símbolo da Santíssima Trindade. Então, é o encontro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses 3 dedos se tocando representam a Santíssima Trindade.
que é sempre feita com a mão direita. Muitas vezes nas homilias, os padres, quando vão fazer uma oração ou dar a bênção na hora da hóstia, em algum desses momentos, eles fazem esse encontro dos dedos da Santíssima Trindade e, né, fazem a sua oração. É um símbolo extremamente bonito e toda vez que a gente encontrar Cristo com esses 3 dedinhos juntos, a gente vai chamar de Pantocrator, que é quando ele está representando essa simbologia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos ali ao mesmo momento, né? Percebam aqui nessa imagem que é um mosaico também, estão vendo as pedrinhas bem pequenininhas, muito miudinhas, então imagine o trabalho para fazer isso. Aqui ela não foi restaurada, estão vendo que tem partes dela que não existem mais, mas isso aqui é tudo pedrinha e folheados a ouro, certo? Aqui eu tenho Henrique Cristo. As personalidades, como eu já falei, oficiais, elas são sagradas da mesma forma. Então, pensa que eu tenho Maria, Jesus, né? E os seus imperadores, a imperatriz e o imperador ali também com as suas auréolazinhas. Isso aqui é um mosaico numa igreja que a gente chama de Hagia Sophia, Hagia Sophia, olha aqui o nome aqui em cima, que é Santa Sofia.